continuaremos com o estudo do capítulo 14, Prestando Assistência, do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Logo após, contemplando o recém-desencarnado, como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse da hora no bem-estar dele, considerou, acariciando-lhe a fronte: nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido, o pobrezinho. A sensibilidade, posta a serviço da obrigação bem cumprida, castigou-lhe a alma, até ao fim. Todavia, plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Por enquanto, permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Então, a lei do merecimento, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, né? Tanto quando estamos encarnados e depois de desencarnados. Para podermos gozar do descanso, precisamos, antes de tudo, o quê? De merecê-lo, né? Então, o exemplo do Dimas, ele é bem claro quanto a isso, né? Ele trabalhou para ter esse merecimento. Felizmente, aventou a genitora satisfeita, vem melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. Relanceou o olhar pelos ângulos da modesta residência e acrescentou: se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, ser-lhe-ia muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver, com prejuízo para a restauração mais rápida. Então, a restauração dele, ela estava sendo afetada pelas pessoas encarnadas que estavam ali presentes, né, no velório. Cada vez que alguém se aproximava do corpo físico dele que estava ali, chorava, tecia alguns comentários sobre a vida dele, isso atraía o Dimas para os despojos, né? Porque a gente viu anteriormente que ele ainda tinha uma ligação com o corpo, né? Não estava totalmente desfeita essa ligação ainda. E isso estava atrasando o processo de restauração dele. Lamentavelmente, porém, tornou Fabriciano, nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada a essa hora. Em vista disso, revidou a genitora, conformada, insisto para que Dimas durma, embora o sono que poderia ser calmo e doce esteja povoado de pesadelos. Diante da surpresa que me absorvia, o companheiro apressou-se a esclarecer-me. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Não somente as imagens. Por vezes, nossos amigos presentes, fecundos nas conversações sem proveito, exumem, com tamanho calor, a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. O Dimas, ele se encontrava em um estado como se ele estivesse dormindo, né? Ele estava em transe, alguma coisa assim, onde ele conseguia, ele não estava vendo tudo o que acontecia, como via o André, como via o Fabriciano, a mãe dele, os trabalhadores ali, mas, no caso, ele conseguia sentir, né, como se ele estivesse dormindo, ele tinha pesadelos, né, com esses fatos que estavam ali, essas passagens da vida dele que estavam sendo relatadas pelas pessoas. E o Fabriciano explica que isso chegava a acontecer o quê? Que dessas histórias que eram contadas, que eram relatadas, os personagens, né, os desencarnados, que já tinham desencarnados, eles eram atraídos ali para o velório dele. As afirmações ouvidas incitaram minha curiosidade. Fabriciano, entretanto, desejando prodigalizar-me experiência direta, aconselhou: espere alguns minutos na sala contígua, onde os despojos recebem a visitação. Obedeci. O velório apresentava o aspecto usual: flores perfumadas, semblantes sisudos e conversações discretas. Ao pé do cadáver, propriamente considerados amigos, sustentavam reserva e circunspecção.
A poucos passos, todavia, davam-se asas ao anedotário vibrante, em torno do amigo em trânsito para o outro mundo. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça e vivacidade. Acerquei-me de roda compacta, em que se falava a respeito dele. Certo rapaz dirigiu-se a cavaleiro muito idoso, perguntando: "Coronel, recebeu a conta?" "Por enquanto, não", respondeu o velhote interpelado, preparando o fumo de rolo para cigarro à moda antiga. "Mas não me preocupo pela demora. Dimas sempre foi bom camarada e os filhos não olvidarão o compromisso paterno. Questão de tempo." Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido e revelando suas boas disposições de historiador municipal, prosseguiu: "Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. Em matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhantes a ele. É verdade que nunca me dei a estudos espiritistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter." Aqui percebemos, que o espírita que é praticante, ele tem uma maneira diferente de proceder da vida, diferente da maioria das pessoas. E isso gera curiosidade, eu falo assim, daquele espírita não só que frequenta uma casa, que estuda, mas sim que vive a doutrina, Então, tem algumas pessoas que já nasceram dentro da doutrina, isso já de família desde pequena. Eu, particularmente, conheci a doutrina depois de uma certa idade. Então, eu percebo essa diferença em mim, nas atitudes, o que eu mudei depois que eu comecei a praticar, depois que eu comecei a conviver com as pessoas que também vivem a doutrina, E acredito que todos aqui pensam da mesma forma, Que quem também passou pela mesma situação que eu, que viu a doutrina depois, percebe essa mudança também, Até aí, tudo muito bem. Embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar, por mais de 5 minutos, conversação digna e cristalina, numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. O prefácio do livro ele foi escrito em 1946, estamos em 2020, Quer dizer, há 74 anos atrás. Será que nesses 74 anos nós evoluímos, nesse aspecto aqui que ele comentou, Então, serve aí como reflexão para a gente, O comentarista modificou o diapasão de voz, olhou na direção do cadáver e observou em tom confidencial: "Poucos homens foram de boca segura como este. Conheci Dimas faz muitos anos e estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime, que nunca se desvendou para os juízes da terra." Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes: "Nunca souberam?" Os presentes mostraram silenciosa negativa. "Vai para 30 anos", continuou o narrador. "Dimas residia ao lado de nobre família, que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade, relativamente à orientação pública. Desse agrupamento doméstico, superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios da mais elevada expressão para o bem-estar de todos. Como não ignoram, há 3 decênios a vida no interior ainda conservava expressiva herança do Brasil imperial. A economia centralizada mantinha a casa grande simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal como essa, nosso amigo levava existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. O cavalheiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou brejeiramente certos pormenores, prosseguindo com uma maliciosa jocosidade. Certa noite, pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesma,
ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Terminado o estranho adeus e vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada, espiou, cauteloso em torno, e ia continuar a marcha, quando reparou que alguém lhe observara a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Era modestíssimo operário, que talvez estivesse ali por força de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou-o de um salto, homem de compleição robusta e paixões violentas. Aproximou-se do espectador inesperado e interpelou-o, brutalmente, ao que o mísero respondeu humilde: doutor, não estou espreitando, juro-lhe. Pois morrerá, de qualquer modo, adiantou o atlético agressor em voz súmida de cólera. Agarrou pelo paletó e acentuou de dentes cerrados: vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou o infeliz. Tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem terrível, cheio de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se precípite. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que, entretanto, nem chegou a gemer. Tendo se aproximado do assassinado, quando outras pessoas, em roupas brancas, acorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se a cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele, que tudo sabia, nada revelou. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados, extensivos à família, portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. E o caso policial foi encerrado, na suposição de latrocínio. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo que traria enormes dissidências domésticas e sociais. O narrador fixava os despojos e acentuava: boca segura, não conhecia homem mais discreto. Certo ouvinte indagou, brejeiro: mas, coronel, como veio a saber das particularidades, se Dimas não chegou a denunciar? O interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou: vantagem da boa amizade com os sacerdotes. Meu velho amigo, o padre F., que Deus guarde, contou-me o fato, sumamente impressionado. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida, cuidadoso na exposição das faltas, não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário, como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência do mundo, não trouxe o caso a público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendência distinta e seria crueldade rememorar o acontecimento tão triste. O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou apagando o cigarro. Tudo passa. Morreram a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo, haverá lugar, fora deste mundo, para fazer-se a justiça. Vocês acreditam que essa é a maneira correta de se comportar no velório, né? Relatando esses fatos, essas histórias, né? Esses pormenores da passagem da vida, né? Nesse momento, horrível figura, seguida de outras não menos monstruosas, surgiu de inesperado, acercando-se do leviano comentador. Ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu-o e gritou: sou eu o assassino. Que quer você de mim? Por que me chama? É juiz? O narrador não enxergava o que ouvia, mas seu corpo foi atingido por um involuntário estremeção, que arrancou o abafado riso dos presentes. Logo após, o homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na essa improvisada,
teve a perfeita noção do velório. Abalou-se, precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Reconheceu, estampou um gesto de profunda surpresa, ajoelhou-se e gritou: Dimas, Dimas, pois também tu vens para a verdade? Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta com o véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado. Onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajuda-me ainda. Tem compaixão. Deves saber o que ignoro. Socorre-me, socorre-me. Ao lado do infeliz, em rogativa, diversas entidades sofredoras permaneciam estáticas. Mas Fabriciano seguiu inesperadamente e ordenou aos invasores afastamento imediato. Então, aqui nesse trecho, o que aconteceu? Aconteceu o que Fabriciano já havia comentado anteriormente que poderia ocorrer, né? Que era o quê? Que aqueles comentários, aquelas conversas poderiam atrair os protagonistas daquelas conversas que já estavam desencarnados ali para o velório, né? E isso ajuda no processo de desencarne? Lógico que não, né? Muito pelo contrário, a gente vê, né? Só que nesse caso, o Dimas, particularmente, ele ainda tinha benfeitores que estavam ajudando ali. Por quê? Que afastaram eles, né? Mas por que ele tinha isso? Porque ele tinha merecimento, né? Então, imaginamos aí no caso de pessoas que não têm esse merecimento, né? O que causaria, o tanto que prejudicaria esse momento, né? Esse desenlace. Limpa a câmera, um novo amigo dirigiu-se a mim observando. Garanto que esse grupo entrou nessa casa por invocação direta. Narrei-lhe impressionado o que vira. Ouviu-me calmamente e ponderou. A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família, no santuário doméstico. Por isso tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. Então, fazendo um compilado do que aconteceu até aqui, as pessoas, do que estava acontecendo, né? As pessoas presentes no velório comentavam fatos, histórias da vida de Dimas, né? Eles atraíam entidades que estavam presentes nessas histórias, sofredoras, né? E isso prejudicava o desencarne. Mas, assim, o que é curioso é que o Dimas, que nem eu citei, ele tem merecimento, né? Então ele estava sendo protegido, ele estava sendo amparado. Só que ele, enquanto ele estava encarnado, né, em relação à família, ele não teve esse mesmo empenho, né? E esse descuido fez que ele não incentivasse a família ao quê? A oração, a realizar o evangelho no lar. Né? Então, essa falta de não estar realizando esses trabalhos na residência dele fazia com que a residência onde estava ocorrendo o velório, né, ela ficava exposta à visitação dessas entidades inferiores. Né? Ela não estava protegida, apesar dele estar sendo protegido, a residência ali, o ambiente não era, né? Não tinha essa proteção. Então, assim, muitas vezes nós somos egoístas, né? Nós achamos que nós estamos fazendo a nossa parte, estamos estudando, estamos aprendendo, estamos evoluindo, e a gente não se preocupa, né, com as consequências, né, com as outras pessoas. A gente sabe que a caminhada é individual, né? Cada um sabe o que aflige a gente. Mas também aprendemos que nós temos que ter o quê? Compaixão, né? Compaixão com as pessoas, e que não é bem assim com as pessoas que estão sobre a nossa tutela, né? Na nossa residência, que convivem conosco, que fazem parte do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amigos. Você não pode fingir, né, que essas pessoas, esses laços não existem, né? Principalmente quando a gente tem conhecimento sobre a doutrina. A gente sabe que a gente não vem numa família, convive num ambiente, num lugar à toa, tudo tem um porquê, né? E a gente sabe que a maior parte da nossa evolução está no nosso círculo familiar, está no nosso hall de convivência de amigos, né? Então, nós não encarnamos nesse grupo familiar por acaso, né? Tudo tem um porquê. A elucidação era significativa.
comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre assunto atinente à desencarnação, perguntei: nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Geme sob terrível pesadelo nos braços maternos, explicou Fabriciano, solícito, ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis através do cordão final. Ouvindo e vendo os quadros invocados, insisti perguntando: não chegou a ver nem a ouvir integralmente em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Então, como eu comentei anteriormente, ele está no estado dormente, onde ele não enxerga, como o André e os outros trabalhadores que eu tinha comentado, mas ele consegue sentir, ele consegue sentir, ele recebe essas vibrações ruins, que por causa desse cordão que ele ainda tem com o corpo, e isso prejudica esse desenlace dele, atrasa esse processo. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza: nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram a recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Então, respondendo à pergunta que eu fiz anteriormente, se essa era a maneira correta de nos comportarmos em um velório, o Fabriciano explicou o quê? Como nós devemos nos comportar, Fazer preces de auxílio, encarnar vibrações fraternas e ter pensamentos reconfortantes de amigos. Essa é a maneira que devemos proceder, E não o que vimos até aqui, E olha só o que eu achei mais curioso, Ele ainda comenta que os indigentes, quando eles desencarnam, eles são mais felizes nesse processo. Por quê? Porque eles não passam por essas perturbações. Por quê? Eles não têm familiares, pessoas conhecidas que acompanham esse processo, esse velório, esse enterro, Às vezes a gente acha que a gente está indo num velório, que a gente está ajudando, a gente está indo lá se despedir do desencarnado, mas se nós não nos comportarmos da maneira adequada, como o Fabriciano está nos orientando aqui, nós estaremos atrapalhando em vez de ajudar. Estaremos fazendo um processo justamente contrário, Ainda não havia terminado de todo as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome, comovedoramente: Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados, então, para sempre? Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado, acompanhei-o. A genitora do médium fazia esforços para contê-lo, mas debalde. Pelo fio prateado, estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a companheira, porque Dimas se ergueu, cambaleante, apesar do carinho materno. Estava lívido, semilouco. Avançou para a sala mortuária, rogando paz, mas antes que pudesse aproximar muito dos despojos, Fabriciano aplicou energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço maternal menos aflito. O amigo esclareceu-me sereno: há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Então, nesse capítulo, nós observamos duas situações onde os desencarnados conseguem interagir, vamos dizer assim, fisicamente, assim, com a gente, com os encarnados, e que muitas vezes nos passam despercebidas, Quando o assassino ele sacode, e gera um tremor no senhor que estava relatando a história, que Dimas
foi testemunha. E quando Fabriciano provoca um desmaio, né, na mulher do Dimas, para que ela seja retirada dali, né, que devido da perturbação que ela causou, que chegou a despertar o Dimas daquele estado que ele se encontrava, né. Então, foi necessário uma medida mais drástica do Fabriciano, dos trabalhadores, para que o desenlace dele fosse mais pacífico. E por que isso? Porque o Dimas, mais uma vez, porque ele tinha merecimento para isso, né. Outros amigos e afeiçoados do médium chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo. E como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. No outro dia, ao avistar-me, disse-me o assistente Jerônimo após saudação inicial: espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Então, o André ele é bem direto e reto, né, de como nos devemos nos comportar, né? Velório não é lugar de falar da vida do desencarnado, né? É lugar para quê? Para a gente orar e emanar vibrações boas, né? De preferência em silêncio, né? Então, que sirva de alento e de aprendizado para a gente, né? Queria agradecer a todos, que todos tenhamos aí um bom domingo de muita paz, muito amor e muita luz.